Queridos irmãos, os homens têm organizado diferentes instituições, mas há uma organização entre os homens que é mais nobre do que qualquer outra instituição que possa existir sobre a face da terra. Chama-se a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a igreja é a única instituição que nasceu no coração de Deus antes da eternidade. Quando eu falo igreja, eu não estou me referindo a um título. Quando eu falo de igreja, eu não falo de um prédio. Esta igreja quem é? São aqueles que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e por isso têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus mora no coração e na vida dos que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. O único compromisso que a igreja tem é com a verdade de Deus. Bastam ter dois reunidos em torno do nome dele. Lá ele está no meio daqueles que o adoram. Eu preciso deixar claro que sempre houve duas igrejas. Existe a igreja verdadeira, mas existe a igreja apóstata. Existe a igreja falsa e existe a igreja real. Existe a igreja joio e existe a igreja trigo. Existe a igreja das virgens loucas e existe a igreja das virgens sábias ou prudentes. Nós precisamos saber quais os sinais que diferenciam a igreja verdadeira da igreja falsa. Eu preciso tomar uma decisão. Eu não posso correr o risco de fazer parte da igreja falsa, porque todas as decisões que você toma são importantes, mas essa é de maior importância. Você não pode correr o risco de escolher mal a sua igreja. Vamos ver alguns pontos que vão nos ajudar a diferenciar uma igreja da outra. Primeiro ponto que define para nós o que é uma igreja verdadeira, é qual é a centralidade da Bíblia naquela igreja. O que é uma igreja? Perguntaram Martinho Lutero. Ele disse o seguinte: a congregação dos santos no qual o evangelho é ensinado corretamente. Segundo, preste atenção à adoração dessa igreja, porque o propósito principal pelo qual a igreja existe é para adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando uma igreja está se desviando, a tendência dessa igreja é centrar as suas atenções no ser humano e não em Deus. O sermão, a mensagem, nunca é exaltando Deus. Sempre em igrejas que estão se desviando, a mensagem visa usar Deus para atender as pessoas. Ora, se eu estou usando Deus para ajudar as pessoas, quem é o centro do culto? Não é Deus. O centro do culto são as pessoas. Terceiro, a edificação espiritual dos crentes. A igreja tem obrigação de alimentar os crentes que lá se congregam, edificá-los rumo à maturidade e fortalecê-los no poder do Espírito Santo. É obrigação da igreja alimentar os crentes com a palavra, edificá-los rumo à maturidade e fortalecê-los no poder do Espírito Santo. O nosso alvo é fazer com que o novo convertido cresça, amadureça e seja fortalecido no poder do Espírito Santo. Os dons que existem na igreja são para o aperfeiçoamento dos santos. Quarto, como é que a gente detecta uma igreja sadia? A igreja precisa exercitar amor e misericórdia no mundo. E aí você sabe qual é uma igreja forte de uma igreja fraca. É como é que existe amor no meio dessa igreja. Queridos, algumas igrejas estão se transformando em rodoviárias. É um entra e sai de gente. Pessoas que não têm vínculos, que não têm raízes, que não se amam, que não demonstram amor. Este não é o cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico é de pessoas enraizadas, que amam-se, que crescem juntos e que juntos mostram ao mundo o que é uma comunidade de amor, uma comunidade perfeita em Deus. Quinto lugar,
Como é que a gente sabe uma igreja da outra? Como é que essa igreja evangeliza? Qual é o objetivo dessa igreja na evangelização? A igreja não pode ser erguida em cima de doutrinas humanas, mas tem que ser erguida na revelação bíblica. Agora, eu quero passar algumas coisas bem práticas para ajudar você a discernir qual é a igreja verdadeira, qual é a igreja que o Senhor quer que você faça parte. Primeiro, bem prático, qual a doutrina e qual é a ênfase quando a palavra é pregada? Pergunte-se, quando você ouvir a pregação no domingo, sobre o que esse pastor está enfatizando. Um desses dias eu estava meditando nos conteúdos bíblicos que estão sendo pregados hoje. Vocês já prestaram atenção que hoje fala-se pouco de Bíblia? Repete-se muito. Há hoje uma tendência na igreja evangélica de ficar mandando as pessoas repetirem as coisas. Agora diga isso, aí as pessoas dizem. Agora diga aquilo, agora diga para o vizinho. Agora diga para o outro. Agora diga para aquele. E o tempo vai sendo tomado. E quando termina-se, a gente fica se perguntando o que foi falado hoje. O apóstolo São Paulo disse: eu estou decidido a não saber outra coisa no meio de vós, senão a Cristo crucificado, que é escândalo e loucura, mas para nós é poder de Deus, para todo aquele que crê. Segundo, como é que essa igreja celebra as duas ordenanças que Jesus deixou? A Santa Ceia e o batismo. Como que essa igreja encara esses dois elementos? Em algumas igrejas, meus irmãos, há uma leviandade. Em algumas igrejas, o batismo e a Santa Ceia estão sendo tomados levianamente. E nós precisamos entender que é na Santa Ceia e no batismo os momentos mais sagrados da vida cristã. Terceiro, como é o legalismo? Sabe o que é legalismo? Legalismo é a cobrança na marra. Esta igreja vive na lei ou no espírito. A cobrança que é feita dos crentes é feita na marra, ou a igreja está crescendo em maturidade espiritual? Há algumas igrejas em que o legalismo é tão forte, em que as ordenanças humanas são tão fortes, que muitas pessoas estão se desviando. Muitas pessoas já saíram da igreja sem poderem, porque se sentem asfixiadas por tantas leis e tantas ordenanças humanas. Não se coloque sobre a igreja do Senhor Jesus nenhum jugo, porque o jugo dele é leve e é suave, e o que o Senhor quer não é sacrifício. O que Deus quer é gente madura, que o ama não pela força da lei, mas que o ama porque entendeu o que significa servir a esse Deus verdadeiro. Como é que está o louvor desta igreja? O louvor virou show ou o louvor é adoração? Respondam. Presta atenção na expressão facial dos cantores, dos músicos. Veja como é que aquela igreja está encarando o momento da adoração. Porque nós não podemos permitir que os nossos louvores e as nossas adorações virem shows. Porque nós não estamos no negócio de show. Nós somos adoradores. E Deus está buscando uma igreja que o adore. Oração. Qual é a ênfase que essa igreja dá à oração? Irmãos, eu fico prestando atenção nos dias de hoje. Ora-se pouco. As pessoas hoje não sabem mais orar. O que eles estão aprendendo é dar ordens em Deus. Existe uma tendência aí em algumas pessoas que estão ensinando a você reivindicar seus direitos com Deus. Decrete que Deus tem obrigação de fazer. Com qual ânimo as pessoas comparecem a uma corrente para receber bênçãos? E qual a alegria que as pessoas sentem quando vão orar intercedendo pelas nações? Qual é a ênfase da oração? Sexto, qual o testemunho dos obreiros? Qual o testemunho dos líderes dessa igreja? Qual a reputação que essa igreja tem na sociedade? Qual é a reputação que essa igreja tem? Se nós somos esbofeteados porque fazemos o bem, louvado seja o Senhor. Mas se nós estamos sendo esbofeteados por picaretagem, se nós estamos sendo esbofeteados por má índole, por falta de pagamento, se nós estamos sendo esbofeteados porque nós não honramos e os nossos comportamentos não são transparentes, maldito é esse líder e essa igreja. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz que se o sal não serve para salgar, ele só serve para ser jogado fora e ser pisoteado pelos homens. Quem disse isso foi Jesus. Deixa eu dizer em último, se a igreja tem as chaves do reino de Deus, ela tem que tornar acessível e não difícil
as pessoas entrarem. A mensagem tem que ser lúcida, clara, nítida. Tem que ser mensagem da graça.